Olá, estou aqui de volta no meu canal Estudando História. Bom, hoje eu vou falar sobre Canudos e Contestado. A grande revolta que aconteceu na República Velha. Tá? República Velha, que foi um período de grande instabilidade política, onde a difícil situação econômica dos pobres e a insatisfação com o domínio das oligarquias, né, elas geraram vários movimentos populares, tá, contra a República. Desses movimentos, o mais conhecido dessas revoltas foi Canudos, bem contestado. Né? Canudos foi no sertão da Bahia e contestado foi em Santa Catarina. Bom, vou falar primeiro sobre Canudos, revolta de Canudos. Né? Canudos era uma comunidade, né, pobre, ficava no sertão da Bahia, tá? Ela foi crescendo até que virou uma cidade de 30 mil habitantes. Ela tinha o seu grande líder, que era Antônio Conselheiro, né, que era considerado um beato fanático, que mobilizou uma quantidade enorme de camponeses pelo meio da fé religiosa. Tá? Antônio Conselheiro pregava contra a República, porque essa República ela cobrava altos impostos dos camponeses. Né? Lembrando que a chamada República Velha, né, ela se dá, né, quando derruba a monarquia, né, quando Dom Pedro II, né, que foi o último imperador do Brasil, depois do seu pai, né, que foi o primeiro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foi derrubado por essa república. Lembrando que essa república não tinha nada de democrática, era uma república comandada por grandes senhores de terra, tinha o exército, né, no comando junto, e esses grandes senhores de terra, chamados latifundiários, que dominavam, né, a república. Não foi uma revolta, a revolta, né, que derrubou, né, a monarquia não foi uma revolta popular, foi uma revolta de grandes fazendeiros, grandes latifundiários, senhores de terras, que derrubaram essa monarquia. Lembrando que a questão da derrubada dessa monarquia vem porque a monarquia, ela, além de, né, de ter já libertado os escravos, mas ela queria indenizar os escravos, fazer com que os escravos pudessem ser mão de obra, né? Qual é a visão da monarquia? Era que os escravos pudessem, né, ter o seu pedacinho de terra, gerar renda, né, daquelas terras ali, aquilo que eles plantassem, pudessem vender e gerar renda. Era uma visão uma visão capitalista, né, que estava ocorrendo. Lembrando que nesse período, né, rolava a Revolução Industrial na Europa, Inglaterra, França, os Estados Unidos, né, onde tinha o norte dos Estados Unidos que acabou desenvolvendo um capitalismo. Então a monarquia já estava com essa visão, por isso queria libertar os escravos com indenização. Os grandes senhores de terra que já estavam insatisfeitos com a liberdade dos escravos, né, não queriam nem pensar em indenizar ainda. Então essa monarquia ela é derrubada e se instala uma república nada democrática, né, onde o voto é aberto, onde as mulheres não votam, pobre não votava, tinha que provar renda para poder votar, então não tinha nada de democrática a república. E foi nessa república aí, né, que cobrava altos impostos, que ainda aumentou, né? Ainda teve a questão de aumentar mais os impostos em cima dos camponeses, que acontece essa revolta de Canudos e Contestado, onde Canudos é comandada pelo grande Antônio Conselheiro, né? Líder religioso, que consegue mobilizar uma população de camponeses muito grande e cria uma comunidade, né, que nós aqui estaremos vendo aqui no meu canal, né, sobre essa comunidade de Canudos.
Os habitantes que viviam em Canudos, né, viviam do que era produzido pela própria comunidade. O que eles faziam? Eles plantavam milho, mandioca, feijão, a cana, criavam galinhas e cabras e produziam queijo, tá? E viviam do que produziam, né? Também faziam comércio com outras cidades por perto, tá? Tudo era dividido ali para eles. Canudos se tornou então uma cidade de 30 mil habitantes e resistiu muitos ataques, tá? De latifundiários, né, grandes senhores de terra que patrocinavam, né, com o governo junto, a necessidade de destruir Canudos. A igreja condenava Canudos, apesar de Antônio de Conselheiro ser religioso, ter construído uma grande igreja, tudo, mas dizia que aquilo ali não era o certo, né? Que eles estavam errados. E então a igreja apoiava também que Canudos fosse destruída, né? Que não poderia continuar existindo. Então foram mandadas muitas expedições. 3 expedições foram derrotadas. Né? Os camponeses, né, de Canudos usavam táticas de guerrilhas e acabavam derrotando os exércitos. Até que a 4ª expedição contou com 2 generais, milhares de soldados, e por 4 meses esses camponeses vão resistir e, né, vão acabar sendo derrotados. E no meio dessas batalhas, Antônio Conselheiro, né, acaba morrendo. Então, em 22 de setembro, né, Antônio Conselheiro acaba morrendo aí no meio do cerco militar. Agora sim, né, vou passar aqui para falar de contestado. O que era o contestado aí, né? Foi a revolta no Contestado, que foi lá em Santa Catarina. Contestado, ele foi um movimento camponês que aconteceu em Santa Catarina. No começo lá do século XX, a região foi ocupada por empresas que exploravam madeira e por uma companhia norte-americana que construiu uma estrada de ferro. Que é, galera, assim, ó. Todas elas invadiam as terrinhas dos camponeses e os expulsavam da região, né? Imagina, né? Os camponeses sendo expulsos da sua própria região ali, né? Para que se fizesse essa estrada de ferro aí dessa empresa norte-americana. A Serraria Lumière tinha sua própria guarda particular, impondo com violência a vontade das empresas na região. Os camponeses, eles montaram um acampamento em Taquaraçu, uma área no interior catarinense. Liderados pelo monge José Maria, acreditavam que em breve Cristo retornaria para auxiliá-los contra os poderosos que roubavam terras deles, né? Que roubavam terra dos pequenos, né? Confiante, então, na proteção de Deus, trataram de atacar os agressores. Arrancaram trilhos e incendiaram galpões de serrarias. Aí então o presidente da República tomou conhecimento do conflito, né? E escolheu um lado. Claro que escolheu o lado de quem, né? O lado das empresas capitalistas, né? E acabou então, um exército foi enviado para a região e em 1915, tá, o contestado estava submetido. Olha, acredite, né? Até mesmo a aviação militar foi usada contra esses camponeses, um absurdo. Tá? No final, então, milhares de camponeses foram massacrados. Então, tanto a Guerra de Canudos e Contestado, né, que foi um movimento popular contra a exploração do grande latifúndio desses grandes senhores de terra, e que acabaram, né, em busca dessa liberdade de viver daquilo que produz, acabaram sendo massacrados, né, pelas forças do Exército da República a mando desses latifundiários, né, nesse período aí da República. Lembrando que a chamada República Velha durou de 1889 até 1930. Depois nós teremos a ascensão, né, do Estado Novo, né, o surgimento de Getúlio Vargas. Então, galera, se vocês aí gostaram aí da minha aula, deixem seu like e se inscrevam no meu canal.